Vamos justamente agora ouvir o presidente da Câmara, Arthur Lira, ao vivo em Brasília. O assunto está resolvido. É sempre mais difícil, os amigos Zacarias e Bebeto que estão aqui, você construir, o Hélito, construir maiorias. Então, todo o trabalho de construção foi feito com muita unidade da Câmara e eu espero que o Senado trate com o olhar que merece a Casa Federativa, por certo, vai ter todo o tempo do mundo para fazer as alterações que podem ser necessárias. A Câmara é uma casa mais eclética, uma casa que tem muitas ideologias, muitas posições, um número grande de parlamentares, e o Senado vai ter a oportunidade de fazer uma discussão mais pausada, né? Com um olhar mais agudo, e nós saberemos respeitar e avaliar o texto que com certeza deve voltar do Senado. Então, isso vai ser ainda um longo caminho, mas assim, em nome da Câmara dos Deputados, numa rápidas palavras, o nosso sentimento hoje é de dever cumprido. As pautas importantes da economia para esse semestre, nós esperamos finalizar. Vamos fazer uma pequena reunião com alguns líderes para decidirmos hoje, na sequência, se a pauta continua com relação à CAF, com relação ao arcabouço e com relação ao PAA. E eu espero que, dentre esse esforço legislativo, o Congresso Nacional tenha, na noite de ontem, num fato histórico, na primeira grande reforma estruturante tributária no país, depois da redemocratização, a Câmara dos Deputados cumpriu seu papel e eu noto a satisfação na cara e no rosto de todos os parlamentares que travaram aquela luta. Uma sessão histórica, uma sessão de muito comedimento, de muito respeito, de uma liturgia fora do comum nesses anos e nesses semestres aqui na Câmara dos Deputados. Portanto, eu abro aí as perguntas a cada um de maneira ordenada, para que eu possa voltar ali para a reunião e ver se a pauta continua o mais rápido possível. Muito obrigado. Muito bem, estamos acompanhando o presidente da Câmara, Arthur Lira, em Brasília, ao vivo. Neste momento, ele vai, então, responder à pergunta dos repórteres que estão lá na Câmara. Vamos ouvi-lo. A nossa programação era votar no primeiro semestre na Câmara. E é uma casa mais difícil de você construir consensos, por tudo que vocês sabem e conhecem, pela quantidade, qualidade, diversidade e amplitude de ideologias. O Senado, como nós, participou das discussões da PEC 45 e da 110. O autor da PEC no Senado, da 110, que tem textos de da 45, tem muita influência, o ex-presidente e presidente da CCJ, Davi Alcolumbre. Eu não sei ainda quem será o relator, mas, por certo, o presidente Pacheco, a quem nós enviaremos a PEC hoje, deverá tratar com o carinho necessário. Ele ontem mandou uma mensagem parabenizando, e eu disse, já ela chega aí. Então, nós esperamos sim que o Senado possa discutir, possa fazer o seu caminho legislativo, possa votar e, tendo modificações que eu acredito que terão, voltará para a Câmara e, nesse meio tempo, as conversas já vão se afinando para que uma casa como a outra, com texto comum, possam ir construindo já um consenso para uma realização de votação mais rápida se retornar e quando retornar do Senado Federal. Em relação a essas duas propostas e três propostas que o senhor disse... Arthur Lira fala neste momento ao vivo, então, na Câmara. Quero saber, ontem os senadores estavam muito céticos em relação a isso. Entrevista coletiva agora no Salão Verde da Câmara dos Deputados, em Brasília. Quero saber o que vai ser determinante. A reforma passou em 2 turnos, então, e agora ele... Claro, vai enviar hoje, então, o texto para o Senado. Do PA, que é o deputado Boulos, o relator do arcabouço, o deputado Cajado, e o relator do CAF, o deputado Beto Pereira. Todos os 3 estão em Brasília, todos os 3 estão de prontidão. Nós pedimos agora uma reunião rápida antes do início da votação, e se os líderes já derem-se por satisfeitos com relação ao mérito da matéria, por alguns motivos eu acho muito importante. Nós vamos ter reunião do Copom no início de agosto, nós vamos ter uma medida provisória do PA caducando no meio do recesso e nós precisamos terminar o arcabouço ratificando ou não as mudanças que o Senado fez. Portanto, se
E no começo da semana eu dizia a todos os senhores e senhoras que nós iríamos usar de segunda a sexta, sem precificar o dia. Na hora que tivéssemos voto, as matérias iriam a plenário. A reforma tributária foi, e nós vamos conversar para terminar essas matérias que têm um quórum infinitamente mais fácil para a sua aprovação. Uma com um projeto de lei complementar e outra com maioria simples. O presidente Lula ligou para o senhor e pediu? Fica a expectativa, o presidente então, Lula ligou hoje de manhã, o ministro Haddad ligou ontem. Ligação, Marcelo, foi o que não faltou para parabenizar e saber do ambiente. Mas o clima é de tranquilidade para que a gente possa terminar esse semestre da melhor maneira possível. Arthur Lira fala nesse momento, então, o presidente da Câmara. Falei com ele ontem, eu liguei para ele, mandei uma mensagem, eu liguei para ele, colocando justamente, sem fazer nenhum juízo de valor, nem pedindo posicionamentos, que essa reforma nasceu no governo dele, que essa reforma foi tocada dentro do Congresso Nacional e que ela era do Brasil. Mais nada do que isso, conversamos rapidamente e fiz a ele uma observação de que o governador Tarcísio foi muito correto com o tratamento da PEC e que é um amigo que precisa ser, acima de tudo, preservado. Então seria aí a conduta de Tarcísio e a ligação para Jair Bolsonaro de Arthur Lira. Olha, a reunião é justamente para isso. Sem muito assodamento, eu não posso antecipar porque o plenário não depende de mim, eu só tenho o meu voto quando voto. Mas se votar, será hoje. Semana que vem a ideia de votar em recesso? Se nós votarmos hoje, sim. E se não? Vai depender do andamento das coisas. Eu não gosto de falar sobre expectativa nem perspectivas. Mas o senhor não está aqui na semana que vem? Eu não falo sobre perspectivas, querida. Enquanto vocês estão preocupados como estavam, e o CAF, eu digo, eu estou na reforma tributária, e o PA, eu estou na reforma tributária. Então, o que eu posso dizer à senhora agora é que nós vamos fazer uma reunião. Após a reunião, a senhora saberá. Presidente, eu sei que o senhor, enfim, tem um protagonista. Então, a expectativa ainda hoje é essa reunião com os líderes, depois saber se haverá plenário ou não para demais votações. Arthur Lira continua ao vivo falando na Câmara, no Salão Verde da Câmara. Para hoje já. Eu estou com a crise aqui. Eu tô com a crise aqui na coluna que só eu sei para estar em pé o que é que tem que estar fazendo. Então, Marcos Pereira é um deputado muito capacitado, vice-presidente da casa já por 2 vezes, presidente de um partido importante no plenário, e para ele sobram condições mais do que suficientes, mais do que as minhas, de conduzir qualquer matéria, quanto mais umas matérias que são de interesse da população. Presidente, o presidente vai colocar essas questões ainda hoje. E eu queria saber se é o projeto do CAF que está impactando. Estamos acompanhando então o presidente da Câmara, Arthur Lira, ao vivo, Brasília, Salão Verde, lá da Câmara dos Deputados, a entrevista coletiva agora após a votação da reforma. O CAF ele tem a característica de ter urgência constitucional, por si, com prazo vencido, já trava. É um projeto que há uma sensibilidade muito forte, todos sabem da dificuldade legislativa que o Congresso tem com pautas da Receita. Não é de hoje, não é? É uma matéria que vai decidir trilhões de reais para o país, né? Dívidas, multas, composições, regramento, né? Regulamentações. Então, mexe com a perspectiva. Todos os parlamentares sabem que ele é base para o arcabouço, porque há uma entrada muito forte de pagamentos, o que gerará crédito para o governo. E ele tem, dos 3, a maior sensibilidade, até porque o arcabouço já foi votado, as alterações que foram feitas no Senado, elas são mais pontuais, a Câmara vai só dizer se concorda com elas ou não. Nós não tivemos nenhuma ingerência sobre o que o Senado votou e não fizemos nenhum compromisso com o que o Senado votou, o que não quer dizer que o texto não possa ser referendado. Mas o PA também não deve ter maiores problemas, a questão é só ajustar os detalhes da interpretação do relatório, perguntar aos líderes se a conversa com o relator em relação ao relatório foram suficientes para que a gente possa encaminhar. Queria perguntar para o senhor sobre essa sinalização da votação da reforma tributária. Fala justamente da importância, né, dessa decisão no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Segundo o Lira, são trilhões aí de reais envolvidos em discussões jurídicas. Todas as sinalizações que a política tem dado
todas, e aí eu invoco o testemunho de todos os senhores e senhoras, todas as votações que o Congresso tem feito são na sinalização de um ambiente mais estável, mais seguro, com mais perspectivas e sinalizando para um crescimento, segurança jurídica, desburocratização, simplificação, então isso influencia. Não tenham dúvidas disso. O texto do CARF ajudará, o texto do arcabouço ajudará e o texto da reforma, eu não avalio, não é? A gente que vive aqui dentro, no dia a dia de uma matéria, trabalha a construção de um texto com a responsabilidade da reforma tributária de uma maneira técnica, pragmática. Mas a avaliação externa é de satisfação pelo Brasil ao longo desses anos ter conseguido no Congresso Nacional votar uma matéria dessa importância. Eu acredito que ela vai influenciar, não tenho dúvidas, já na sinalização da próxima reunião do Copom. Muito bem, estamos acompanhando o presidente da Câmara, Arthur Lira. Quero ouvir o Cristiano Vilela, né, Cristiano? Claro, o semblante lá do Lira, o dever foi cumprido, né, Vilela? Exatamente, Lira cumpriu, né, a sua lição de casa, a sua meta, seus objetivos. Ele realmente, hoje, ele demonstra mais uma vez que é a figura que tem o controle político, que tem a maior capacidade de articulação política e de trazer votos no âmbito da Câmara dos Deputados. O governo não tem uma base própria, outros partidos se mostram muito divididos. Você vê que a grande maioria dos partidos não votou de forma coesa na reforma tributária, né? Alguns partidos que são contra tiveram muitos votos a favor e até outros favoráveis também tiveram votos contrários, enfim. Então, você vê que ninguém tem muita coesão, mas Lira realmente mostra que consegue botar o pessoal para votar e ter o número de votos necessários para aprovação das matérias mais espinhosas. Agora, Vilela, a oração de São Francisco também, né? A liberação recorde de emendas ao longo dos últimos 2 dias, o dando que se recebe, o toma lá da cá. Claro que também toda essa situação favorável aí ajudou muito, né? Com certeza isso foi muito favorável, mas o recurso, eu costumo sempre dizer o seguinte, Matos, o recurso, uma nota de R$100, ela não vai apertar o botãozinho na hora de votar. Então, o recurso, ele é importante, mas politicamente ele tem que ser direcionado. Se você não tem alguém que saiba direcionar e que saiba afirmar os compromissos, esse recurso ele acaba sendo insuficiente. Mais uma vez, nós vemos o governo federal praticando aquilo que é moralmente questionável, que é o toma lá da cá. Agora, Lira consegue, mesmo com métodos aí que talvez a gente não concorde muito, mas ele consegue demonstrar que é a liderança, é o fiador dos compromissos e consegue fazer as indicações necessárias para que o governo de plantão consiga os votos necessários no parlamento.